Boa noite. Olá! E aí, tudo bom? Tudo bem? Essa hora a maquiagem já derreteu, né? Eu nem passei. Tudo. Não, e eu tava numa correria aqui também, Lu, de hoje. Hoje é aniversário do meu filho. Ai, que demais! É, o Lucas tá fazendo 9 anos. Então você imagina a corrida que foi hoje, né? Já cantamos parabéns, pedimos salgadinho pelo iFood, sabe? Só incríveis fazem aniversário em setembro, viu? Acho que esse é um. Mas eu não faço, não, tá? Minha mãe que faz, meu sócio que faz, um monte. Minha melhor amiga faz, um monte de gente querida faz. Você é de que mês, Lud? Eu sou aquariana, né? Essa é aquariana. E não. Mas sou aquariana pra caramba. É. Meu, obrigado por você ter aceitado o nosso convite para participar desse Talks com a gente. Eu Imagina. acho que você já assistiu alguns que eu sei que eu te vi por aqui. Sim. Então você sabe que é um bate-papo mesmo que a gente está trazendo as pessoas para a gente falar um pouquinho sobre a vida, sobre os momentos que estamos passando, histórias de superação, recuperação, enfim, como a gente vem se transformando nessa pandemia aí. Né? Sim. Eu acho que tem, e eu vou te falar que todas as histórias que a gente vem escutando do Talks e fora do Talks também, que tem várias pessoas que não participaram do Talks, ainda, né? E outras que talvez não acabem não participando, mas a gente vê assim que isso tudo que a gente está, esse momento todo que a gente está passando, está fazendo as pessoas se transformarem. A Bom, grande maioria delas para o bem, algumas outras a gente ficou um pouco triste de ver algumas atitudes, mas no sim. geral eu acho que é um processo de evolução, né? Sim, de consciência, né? Acho que a gente vai ganhar alguns níveis novos de consciência. Tomara, né? Porque ó, não é fácil a gente passar por tudo isso que a gente está passando, e se a gente passar batido, sem aprender nada, sem se transformar em nada, a gente só jogou um ano da vida fora, né? Exatamente. Exatamente. Tô nessa vibe aí também. Lud, conta pra gente, que para quem chegou aqui do lado do Legacy e não te conhece, quem que é Ludmila Rossi? Ai, meu Deus, nossa, que pergunta difícil, né? Já se É, definiu. tipo, de frente com Gabi, sabe? Umas perguntas meio. Fale Muito. Ludmila por Ludmila. Enfim, acho que eu sou menina ainda, né? De 38 anos, caiçara, santista, apaixonada por praia, empreendedora serial. Quantos anos você falou? Eu tenho 38 anos. Eu fiquei um pouco assustada com essa sua expressão agora. Não, eu vou falar depois o porquê, né? Tá bom. Mas eu acho que é isso, assim. Sou muito entusiasmada, né? E acho que uma das coisas que mais me definem é a vontade de realizar. Né? Não é a capacidade, é a vontade de realizar. E Lud, como é que você começou? A Lud é uma empreendedora, que a gente teve o prazer de conhecer aí através de um dos programas da Ernest, né, o Winning Woman, que está participando esse ano. É, e você, eu acredito que você seja a empreendedora mais nova que já passou pelo programa, né? Não sei se não é a mais nova, talvez uma das mais novas. Não tem essa informação, não, hein? Será? Com 38, Ah, eu acho que sim. vou perguntar para Raquel. Eu acho que sim. Mas com certeza, talvez seja a mais nova com mais tempo de empreendedora. Isso não tenho dúvida. Tá, pode ser. Né? É uma informação boa. É uma É, informação. é. Mas eu acho que sim, ó, pelo menos da minha época de Ernest, eu não lembro de ter uma empreendedora com a tua idade que tinha esse tempo todo de empreendedorismo. Não me lembro, pelo menos. Pode ser que tenha tido depois, mas foram poucas. Hein? É, Até aproveitar depois para te perguntar como é que começou a tua carreira aí, porque nós estamos falando desse tempo de empreendedorismo, mas as pessoas não conhecem, né? na verdade, assim, né? Eu brinco que eu tive o privilégio, né? Isso tem pontos negativos, mas é um ponto bem curioso, né? Que eu pulei de estagiária para empreendedora. Então, eu não passei a experiência de ter uma carteira de trabalho assinada na minha vida, né? Nunca tive uma carteira de trabalho assinada. Eu não sei o que é isso. Eu acho Mas que tem a carteira de trabalho ou nem tem? eu acho que eu nem tirei. As coisas que eu não tirei, gente. Curiosidade sobre Ludmilla. Carta de motorista, nunca quis. Você não tirou? Se é para dirigir, tem que ser dirigir empresa, não é carro. Sério mesmo? Mas porque você não gosta ou. Eu nunca. Assim, vamos lá, né?
vamos falar assim, eu nunca tive interesse por dirigir. Todo mundo, quando eu estava completando 17, 18 anos, queria um carro. Eu não queria um carro. Eu queria ter minha empresa. Entendeu? Eu queria ter minha empresa. Eu não queria ter... Então, assim, eu acho que eu seria uma tragédia dirigindo, tá? Eu tenho essa autocrítica, assim. Assim, eu estaria pensando em um milhão de outras coisas e causaria acidentes horrorosos. Então, eu prefiro não arriscar, de verdade. Mas eu dirijo bicicleta muito bem, tá? Eu só ando em Santos, é o meu meio de transporte. Então, até porque você mora em Santos, né? Isso também convida, né? A Exato. ser um... Exatamente. O meu meio de transporte oficial são os meus tênis e a bicicleta. E ônibus, eu uso muito ônibus, porque eu tenho muito cliente em São Paulo, né? Então, assim, transporte público para mim é uma bênção, sabe? Mas você não é de Santos, né? Você só foi morar aí. Não, eu Ah, você é santista? sou santista, mas com um ano e pouquinho de idade eu morei em Salvador. Hum, E aí eu cheguei, voltei para Santos na pré-adolescência. Então foi maravilhoso, né? Porque eu vivi na Bahia, naquele caos da década de 80, né? Salvador era uma metrópole super perigosa, mas estava tendo uma migração da mão de obra de São Paulo para lá, né? No polo petroquímico. Meu pai foi uma dessas pessoas. E aí eu vivi a minha infância na Bahia, à base de muito acarajé, água de coco, na época da cólera, do ápice da cólera da Bahia, né? Então, assim, tudo que acontecer ali, né? É, enfim, de riscos e etc., tava tudo bem. Então a gente foi criado meio livre, assim, né? E quando eu cheguei, só não tinha o direito de ir e vir, né? Porque Salvador é uma é, cidade grande, então eu tinha que pegar o carro para fazer tudo. Quando eu cheguei em Santos, pré-adolescente, eu podia ir sozinha para a na escola, praia. eu falei, essa é a minha cidade, para sempre, entendeu? Caíça. E como é que foi esse começo de empreendedorismo aí? Como é que você entrou nessa? Aliás, peraí, eu até voltar um pouquinho mais. Como é que é a tua formação? Que eu não te perguntei isso, aquela vez que a gente bateu aquele papo, eu não te perguntei. Qual é a tua Ah, não, formação? é, não teve, Hã? basicamente não teve formação. É Eu mesmo? saí da escola, na verdade, assim, né? Eu, com 14 anos. Meu pai foi um cara muito entusiasta de tecnologia a vida inteira, né? Então, assim, na minha casa tinha notebook preto e branco. Eu comecei a mexer com computador com 6 anos de idade. Então, meu Ó, pai trouxe umas coisas muito malucas, assim. Por exemplo, a gente tinha máquina digital em 98 que usava disquete, né? Então, eu tive contato com a tecnologia muito cedo. E eu sempre fui uma pessoa bem curiosa. Então, por exemplo, eu ficava meio que acampada, vai, com 10 anos de idade, acampada do lado do meu pai, esperando ele acabar os trabalhos deles, os projetos que ele fazia no Corel e tal, de engenharia, para eu abrir o raio do computador, na época totalmente desconectado da internet, né? E eu comecei a brincar em softwares gráficos. Então eu comecei a fuçar, né? Fui uma criança fuçadora. Com 14 anos, ele trouxe um modem para casa e instalou a internet pela primeira vez. E aquele dia eu falei, foi dia 26 de isso junho em de 96. 96. 96. E aquele dia eu falei, não, o dia que mudou minha vida, certeza, né? Porque aí abriu-se um mundo totalmente diferente. Eu falei, eu não quero só acessar a internet, eu quero fazer sites. Eu tinha 14 anos. Não sabia como aprender a fazer site. E aí eu comecei a frequentar aqueles chats, né? Que na época o chat do UOL ficou famoso, mas eram sites de provedores locais aqui em Santos. Aham. E aí eu conheci um monte de gente, muito mais velha que eu, obviamente. Meus pais ficaram aterrorizados, né? Na época, porque tinha aquele medo do hacker invadir o computador e acho que, sei lá, eles achavam que a filha era sequestrada, rolava um baita medo, assim. Mas eu comecei a conhecer gente muito mais velha que eu e umas pessoas que faziam sites. E aí eu aprendi a fazer site. E aí eu falei, meu Deus, isso aqui é um milagre, né? Porque eu posso publicar minha página, que demais, né? Aprendi a fazer sites, com 16 anos eu pegava a lista telefônica e ligava para várias empresas pequenas aqui de Santos, tipo Varejinho, para oferecer site. Eu ligava, oi, tudo bem? Você quer um site? Oi, tudo bem? Fazendo prospecção ativa, que eu nem sabia que era isso. E as Mas eu, pessoas nem sabiam o que era site, inclusive, né? Você não sabia o que era prospecção ativa e as pessoas não sabiam o que era site. exatamente. Aí eu ficava lá, minha mãe me levando de carro, uma criança de 16 anos oferecendo um site para os empreendedores daqui. Peguei um ou dois clientes na época, eu falei, meu, eu posso ganhar dinheiro com isso, né? Então,
eu fiquei, assim, tipo, muito entusiasmada com o fato de, com 16 anos, eu já poder ter uma independência dos meus pais, né? Pra quê? Pra comer no McDonald's, né? Não tinha nenhum plano ambicioso, né? Eu queria ganhar dinheiro. Vamos falar a verdade, não tem glamour nisso. Eu tenho meu próprio dinheiro, eu posso comer no McDonald's o dia que eu quiser, não preciso esperar sexta-feira, que é o dia que a minha mãe me dá dinheiro para eu comer no McDonald's com as minhas colegas de classe. E aí, enfim, fui aprimorando a técnica, desenvolvendo. Nisso é importante falar que eu e o Maurício já estávamos juntos, tá? Nós nos conhecemos na internet. Maurício, para quem não sabe, é o marido, sócio, parceiro de vida. Exato, exato. Nós nos conhecemos pela internet, no Mirk, em 96, mas começamos No Mirk, cara. no Mirk, no Mirk. E aí, assim, Maurício estava estudando engenharia na época, eu era designer, a gente começou a fazer projetos juntos. E daí foi meio que um pulo, né? Assim, antes da gente decidir, nós vamos ter um negócio juntos, né? Porque isso era totalmente mal visto e mal recomendado pela nossa própria família, não, porque vocês têm um negócio juntos, isso não faz sentido, né? Casal, montar uma empresa juntos, né? Isso era uma coisa meio esquisita, assim, né? Na época. Tô falando de 2000 e pouquinho. Nesse mesmo ano, em Não, 2000. mas mesmo hoje não é um negócio assim que a gente vê histórias sempre sucedidas, né? Porque é difícil. Você tem que ter um Chinese Wall aí para separar o trabalho de casa, porque senão, né? Sim, Claro que tem problemas dos dois lados que acabam um atrapalhando o outro, né? Se não está muito bem. sim, não, total, né? Você precisa ter essa clareza de separação e falar, hoje a gente não vai falar de trabalho, né? Mas de vez em Né? quando a gente quebra essa regra, viu? Assim, na pandemia tá foda seguir essa. É, Não dá. agora, O escritório é aqui agora, né? reunião sentado na sala, né? E assim, a gente divide uma mesa no escritório, né? Eu fazendo call, falando alto, ele assim, não vai dar certo isso. Hoje sair da vai trabalhar lá na cozinha, entendeu? E aí nós ficamos em ambientes separados, a gente só se encontra à noite. O que acontece mesmo. Vai pro seu escritório lá. Aguentar eu falando alto o tempo inteiro. Mas enfim, é legal contar que em 2000 eu comecei a fazer faculdade de publicidade, né? Nessa época, meus pais, que querendo ou não, tinham uma. Quando a gente morava em Salvador, tinha um padrão de vida bom, né? Muito bom, na verdade. Uma família de classe média que. Eu fui para Disney com 4 anos de idade, imagina, na década de 80. E quem ia para Disney em 80? Meu pai maluco, né? Que botou a família no avião e falou: já ia passar um mês nos Estados Unidos, em 86, né? Nova York, assim, totalmente sitiada, criminalidade no talo. Vamos lá, né? Vamos passar um mês nos Estados Unidos. E a gente tem um padrão de vida bom, mas quando a gente voltou para Santos, as coisas não foram bem assim, né? Então eu também comecei a entender que eu não deveria ficar, tipo, ali sempre sendo uma fonte de despesa para os meus pais com 16, 17, 18 anos, né? Por mais que eles tentaram, não, tudo bem, tá tudo bem, eu sabia que não estava tudo tão bem assim, né? E aí eu comecei a fazer faculdade de publicidade. Na verdade, eu ia estudar moda. Cheguei a prestar vestibular em São Paulo. Passei no vestibular. Meus pais chegaram a fazer matrícula. Quando chegou na hora de ir, eu falei, cara, na época, assim, era R$ 800 a mensalidade, sendo que se eu fizesse uma faculdade aqui em Santos, eu não ia ter os cada dia e ainda ia ser. E aí eu estrategicamente pensei, bom, eu vou ficar em Santos, porque eu consigo ganhar meu dinheiro fazendo sites. E aí eu me formo e tal, depois eu penso no que eu vou fazer na minha vida. E meu pai tinha o sonho que eu ia estudar moda. Ele tinha esse sonho, tá? Nunca foi meu sonho, mas para ele era o objetivo, o alvo. E eu queria saber prático, vamos entender como a gente resolve o problema agora. E aí eu comecei a fazer faculdade de publicidade, foi legal, porque eu também não sabia nem o que era de internet, não era mídia. E aí eu já estava brincando de internet há 4 anos. E eu não entendia, né? Óbvio que eu não sabia tudo que ia acontecer, né, em termos de transformação digital, mas eu já entendi que a internet era um colosso, né? E aí eu ouvi de professor que a internet não podia ser considerada mídia. Aí eu falei, ai, acho que eu tô não é para mim, assim. Fiz um ano, acabei o primeiro ano, só que por causa da faculdade eu consegui um estágio com um cara que é um grande amigo meu até hoje, que é o Flávio Raimundo.
E o Flávio Raimundo viu que eu era muito inquieta, né? Então eu comecei lá meio que na editora dele, atualizando sites. Aí depois eu produzi alguns conteúdos. Depois eu cutuquei ele lá, era uma empresa super pequenininha. Eu bati lá na mesa dele e falei assim, Flávio, eu sei que você faz uma revista aqui e eu queria aprender a fazer esses anúncios impressos. Paga alguém para me ensinar que eu passo a fazer esses anúncios para ti. Então para ele foi ótimo, né? Que ele É. pagava uma nota para um cara fazer, ele ia internalizar essa operação e o pedágio era pagar alguém para me ensinar. Aprendi rapidinho a trabalhar com esses anúncios, ele conseguiu ter mais margem na revista, ele falou, bom, temos aqui uma pessoa que talvez me ajude a fazer coisas que eu quero fazer. Aí o Flávio me perguntou o que eu queria fazer da vida. Eu falei, eu quero ter meu negócio. E ele falou, então tá bom, vamos montar uma empresa juntos. E aí nasce... Ó a Renata aqui. Renata, beijo! E aí a gente acabou montando um negócio, assim, vamos montar um negócio, isso foi no ano 2000, decidi trancar a faculdade, porque aí meio que a grana que eu gastaria na faculdade eu poderia economizar para meio que investir no negócio, né? Só que aí precisava de um sócio da parte de programação, né? E aí eu dei a sugestão, falei assim, meu, Flávio, vamos chamar o Maurício, que é meu namorado, na época era meu namorado, né? E assim a gente monta um negócio nós três, cara, vamos tentar. Não, porque isso nunca dá certo, porque isso é absurdo, porque... Aí o Flávio teve a ideia genial de distribuir cartazes nas faculdades de Santos procurando um sócio para um negócio que nem existia. E é óbvio que não apareceu ninguém. Aí eu insisti, Flávio, vamos conversar com o Maurício? Porque eu acho que é o caminho mais legal que a gente pode seguir agora. Consegui convencer o Flávio, sentamos todos numa mesa e fundamos o MKT no dia 2 de janeiro de 2001. E aí eu virei empreendedora. Só que eu virei empreendedora, né? Sem entender o que era empreendedorismo, né? Vamos falar real. 19 anos de idade, tipo... 19? Eu tinha 19 anos, exato. Assim, E o Maurício? o Maurício na época tinha 23. Tu era super novo, né? A idade do Maurício ele fez com o MKT. Então ele pegava, trabalhava que nem um camelo o dia inteiro, ia para a faculdade, pegava, voltava para o escritório e geralmente eu seguia lá trabalhando. Assim, foi uma época insana, insana, insana. E a gente não era, eu sempre falo, legal, ser empreendedora desde 2001, mais ou menos, né? Porque, cara, a gente não sabia nada. Né? A primeira vez que eu recebi um DARF na minha vida, eu liguei para o contador e falei, o que é isso que você me mandou essa cobrança que eu não te pedi esse serviço? Ele assim, então, isso é um imposto. Você emitiu nota fiscal, você paga imposto. Então foi tudo sendo aprendido na prática. Por mais que doa. Não, mas Lúcio, ó, durante algum tempo, eu lá na Ernest, inclusive, eu fiz várias entrevistas do nosso prêmio Empreendedor do Ano, que tinha lá, né? E eu conversei com vários empreendedores, né? O empreendedorismo, você fala, puxa, eu não era empreendedor. Empreendedor, você nasce. Tá. Eu acho que tem algumas pessoas que se formam empreendedores ao longo da vida, mas você nasceu empreendedora, né? E assim, era engraçado que todos eles que eu conversava tinham histórias, algumas parecidas. Puta, o cara quebrou na vida, alguns mais de uma vez, inclusive, mas não desistiam, continuavam acreditando naquele sonho que tinha, ia para cima, recomeçava tudo outra vez e vamos embora. Mas o brilho no olho do empreendedorismo você via em todos. Em todos. Inclusive, eu lembro assim, teve um empreendedor, depois te conto quem que foi, que eu conheci, que foi um cara assim, que ele foi um empreendedor planejado. O cara tinha trabalhava acho que na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, não lembro, era um diretor lá dentro. E assim, ele foi indo e planejando a montar a empresa dele, estruturando, aí o cara fez um phase out do banco, fez in na empresa dele e pronto. Foi o único empreendedor que eu vi com esse perfil. Geralmente, empreendedor é aquele cara que tá respirando, a faca no dente, all-in, manda ver, que é mais ou menos isso que você está contando pra gente que você fez, né? Então você fala assim, puxa, eu não era empreendedora. Você era empreendedora. Você podia não ser uma gestora com o conhecimento que você tem hoje, mas empreendedora você sempre foi. Sempre foi. Exato. Assim, né? Eu sempre brinco, né? Porque quando eu quis abrir minha empresa, eu tinha 19 anos. E no Brasil isso era ilegal na época. Você não podia com 18 anos, esperar fazer 21 para abrir. E aí eu tive que convencer meus pais, né? Que foi outro processo bem ruim, né? Falar, pai, mãe, vocês precisam ir no cartório me emancipar, porque eu vou...
entendeu? Com meu namorado. Então, todo mundo querendo ser emancipado para cá, né? E eu queria para abrir o negócio. E aí convenci minha mãe assim, não, tá com curso, tem que buscar estabilidade, né? Aí, óbvio que ela sabia que não ia me convencer, mas ela falou, filha, tem certeza? Porque fechar uma empresa é muito mais difícil do que abrir. Eu falei, quem disse que eu vou fechar a empresa? Mas por Né? que eu vou fechar? Meu maior medo, tá? Assim, meu maior medo é quebrar, assim. É quebrar, né? Mas Mas, Lud, ó, vou te falar de quem já quebrou, tá? Porque eu saí e fui empreender, né? Quando eu saí da Energy, fui empreender e quebrei. É frustrante, é uma sensação, putz, assim, de fracasso e fracasso pessoal. Você fala assim, puta, meu, eu não dei certo, errei. E depois, lembrando as histórias dos empreendedores que eu te falei com você, eu falei, não, faz parte, né? Eu aprendi pra caramba com esse troço, aprendi horrores, quebrando, inclusive. É doído, é um aprendizado caro, mas por outro lado, meu, não é, né? Faz parte desse processo de empreender, né? assim, né? De novo, né? Eu acho que a gente não começa a nossa história do zero, né? Assim, meu pai tinha quebrado, né? Então, eu acho que eu carregava um pouco esse medo, né? Sim, de ter visto o que ele passou, né? Exatamente, assim, de ter visto épocas na minha casa, sei lá, onde minha tia levava a cesta básica e todo mundo fingia que tava tudo bem, entendeu? E não tava. Assim, Uhum. chegando uma cesta básica que tem alguma coisa errada, entendeu? Porque se está uma cesta básica dela pra gente, né? E assim, e era um contra tava num puta apartamento e tava lá minha tia levando cesta básica, entendeu? Então, essas dicotomias, né, eu acho que foram uma das coisas que me moldaram bastante, assim, né? Então, quando eu falo tenho medo de quebrar, eu não penso em quebrar, mas assim, me dá uma. Assim, a cada ano que passa, você tem mais do que perder, né? Assim, Uhum. eu acho que é meio essa lógica. Quando eu tinha 19 anos, vamos lá, deu, não deu, dane-se. Eu podia É. eu morava, né? Eu morei até bem tarde, eu saí da casa dos meus pais bem tarde, porque eu sempre quis apostar na empresa, né? Enquanto os meus amigos estavam apostando, vamos viajar, vamos montar apartamento, tudo que eu ganhava eu botava no MKT, tudo, 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 tudo mesmo, entendeu? E aí, Lud, vou começar a entrar nas nossas perguntas comuns a todo mundo, tá? Tem a primeira pergunta que a gente sempre começa aqui, que é para a gente poder alinhar o entendimento de quem a gente está conversando com o nosso e está todo mundo na mesma página, que é o que é legado para você, conceitualmente falando. Cara, eu acho que legal é mostrar que o outro é viável. Assim, quando você deixa um legado no mundo, né? E esse legado gera um impacto positivo em alguém, seja do recorte qual for, você mostra que a outra pessoa é viável por alguma razão, né? E quando você conta para o outro que essa pessoa é viável, porque ela se identifica com você, porque ela tem uma história que você admira, né? Eu acho que esse é o maior legado que a gente pode deixar, assim, contar para os outros que eles também são viáveis. Eu acho que todos os dias eu tento pensar em como fazer isso, sabe? Mas quando você assim, começou a empreender, por exemplo, você tinha claro qual era o seu propósito ou do que você estava começando a fazer ali? Né? Acho que você tinha claro o que você queria fazer, mas você tinha claro o porquê que você queria fazer isso ou não ainda no começo? Então, é assim, essa pergunta, no fundo, eu acho que eu sabia o que eu tinha que fazer, mas isso não foi uma coisa planejada, né? Porque assim, quando a gente decidiu montar a MKT aqui, partiu de uma pergunta assim, né? Eu ouvi na faculdade no primeiro ano, quando logo que eu comecei a faculdade, a seguinte frase: não, vocês estão estudando aqui, mas se vocês quiserem se dar bem no mercado de comunicação, o mercado está em São Paulo, tá? Então, quando você entra numa faculdade cheio de esperança, né? Enfim, né? E por um motivo que assim, eu não fui para É. São Paulo, eu queria ouvir que, cara, eu ia ter um mercado para trabalhar aqui, né? E aí eu sempre fui, não é do contra, mas assim, eu sempre fui meio aquariana. Falei assim, mas por que não? Né? Eu sempre fui o, por que não? Por que não? E aí, quando a gente montou a MKT aqui, eu pensei, cara, será que não está na hora de alguém desenvolver o mercado daqui? Né? Será que quantos anos mais o estudante de publicidade vai entrar numa faculdade e ouvir que aqui não tem mercado? Né? Quanto tempo?
tem que ficar. E que vamos ser nós, vamos tentar. Né? Então a gente pensou bastante assim, né? Não em construir o ecossistema que a gente tem hoje, mas assim, como a gente fica? Como a gente faz para ficar? Né? Como a gente faz para o dinheiro, em vez de você ter que viver a vida de freretado, né? Que tem muito santismo, não sei como é que vai ficar depois da pandemia, né? Mas até o dia 11 de março, existiam 20 mil pessoas que usavam o sistema de fretado todos os dias, né? 20 mil. Isso é 5% da população da cidade, tá? Um pouquinho menos, 4 e pouco. Então é muita gente, né? Que passa 2 horas na estrada, 4 horas por dia na estrada, né? Então, eu não sei se esse é um propósito, não foi também consciente, mas isso é um grande legado que a MKT deixa para Santos, sabe? Assim, se a MKT deixar de existir um dia, eu tenho certeza que a gente vai ficar lembrado e marcado na história como a empresa que mostrou que o mercado daqui era viável, sabe? E não era viável, era possível construir aqui, tá? E quantas pessoas trabalham contigo lá hoje? São 48 pessoas. É viável, né, o mercado lá? Né? É bastante. É uma folha de pagamento bem considerável. É, Assim, a cada quarter é uma grana, né? Assim, é. Então você vê que, né, era viável, só precisava apostar, né? Faltava alguém que apostasse, né? então, assim, qual era o lance, né? Eu acho que a gente pegou uma época onde ninguém falava de digital, né? Então, a gente já estava desbravando o mercado quando quase o ecossistema local aqui era todo de comunicação offline, né? E hoje já é totalmente diferente, graças a Deus, né? A gente já tem hoje empresas, assim, tem startups grandes aqui já, né? Mas isso não existia antes. Não existia. Eram pouquíssimas empresas que faziam o que a gente fazia. Eu lembro que tinha uma história, né? Que a gente era chamado por uma galera aqui do offline. Ah, essa galera da MKT é uma mó molecada aventureira. E eu amo ser molecada aventureira. Eu quero ter 99 anos e continuar sendo da molecada aventureira, sabe? Porque promove transformação, sabe? Então, eu acho que se a gente fala de propósito, assim, esse é um trecho da minha história de empreendedorismo que eu acredito que seja um legado positivo. Lud, assim, eu estava muito próximo dos bares e restaurantes durante essa pandemia aí, né? E assim, eu vi um movimento, principalmente nesse mercado que de uma hora para outra, o que sobrou para ele foi o delivery, né? E vários restaurantes tradicionais que tinham perdido o timing de entrar no digital para valer e, sabe, tiveram que de uma hora para outra correr atrás e o cara não tinha, ele não tinha, primeiro que ele estava dentro de marketplaces de delivery, então ele não sabia nem quem era o cliente dele quando ele fazia, para poder ir agora abordar esse camarada e potencializar as vendas dele lá dentro. Outros não estavam no delivery de forma nenhuma, né? Até porque, sei lá, tinha um cardápio que não foi montado para aquilo, era uma outra proposta de restaurante. Outros até tinham, mas eles não tinham marketing no digital para valer. Então, sabe, até o cara conseguir tomar tração dentro de uma pandemia dessa, ele perdeu receita, e perder receita no momento que estava tudo fechado era perigosíssimo, e muitos eu sei que não sobreviveram. Como é que você viu essa transformação nesse período aí? Aqui em Santos tem muito desse recorte dos restaurantes tradicionais, né? Mas eu acho que a gente tem duas gerações diferentes. Tem a geração dos restaurantes tradiça daqui, que é essa negação e tal, mas tinha uma galera, né, nova, assim, que deu uma nova cara para o empreendedorismo de alimentos e bebidas aqui de Santos, né? De restaurante, etc. Essa galera, né, assim, é difícil dizer que alguém se deu muito bem, né? Mas já estava todo mundo preparado, já estava todo mundo entendendo que era o Instagram, já estava todo mundo ali muito mais pronto, né? Os restaurantes super tradicionais, né? Aqui em Santos a gente tem uns 5 exemplos que a gente pode pegar. 4 deles assim se movimentaram de uma forma bem rápida. Então eles não serviam almoço, passaram a servir almoço, né? Fizeram aquela movimentação e também passaram a oferecer alguns kits, né? Que eu até achei, falei, pô, pensamento legal, avançado de produto, tal, né? O que eu fiz, né, pessoalmente nesse movimento para ajudar esses caras, tá?
além dentro do ecossistema da MKT, na verdade, eu e a Flávia Saad, que é minha sócia, a gente tem um site que é o Juice Santos. E as pessoas confiam muito, né, nas dicas que a gente dá e etc. E para ajudar esses caras que ainda estavam ali numa situação não tão favorável, a gente passou a divulgar os canais diretos deles de WhatsApp, etc., em guias de delivery gratuitos, tá? Legal. Não é só, o que eu estou querendo dizer com isso é assim, não é só o restaurante se movimentar, né? Foi um momento onde todo mundo precisou meio que se dar as mãos, né? É. E dialogar assim, né? No pessoa a pessoa, para até construir espaços de propaganda gratuitos. E não foi só a gente que fez isso. Eu vi muitos influenciadores fazendo isso também, eu vi consumidores fazendo isso também. Eu vi coisas rolarem no WhatsApp de maneira alucinada. Então, existe um dos lugares mais antigos e tradicionais aqui em Santos, sofreu muito, mas só fez uma adaptação para delivery, assim, em maio, junho, né? Então, quem a gente viu que estava disposto a se movimentar, a gente estendeu as mãos, né? Quem se movimentou um pouco mais tarde, a gente estendeu as mãos também, mas não teve o mesmo efeito, né? Foi totalmente. É que sabe o que eu acho também, Lute, que eu vi assim, tiveram alguns efeitos nesse processo aí. Uma que começou, todo mundo achava que ia durar 3 semanas, né? Foi o primeiro ponto. Então, teve gente assim que acho que todos nós. Mas o cara que tinha que, né, que tava vendo assim, que ele entrou para 3 semanas de delivery, ele falou, deixa rolar. Daqui a pouco volta tudo, pau no gato e vambora, né? Aí o negócio foi se estendendo, aí chegou o ponto que o cara falou, tem que entrar. E eu acho um negócio curioso, assim, que o digital, ele passa uma falsa sensação que você pode tocar na cozinha de casa. Uhum. Eu tiro uma fotinha com o meu celular e vou postar, e aí você não tem uma estratégia de marketing que vem por trás. Aí você começa a postar, por que você está postando aquilo? Você está montando um cardápio no Instagram, é isso que você está querendo fazer? Ou realmente tem uma estratégia de comunicação que vem junto? Que dentro desse mercado eu vejo assim que é uma coisa que talvez essa geração nova que tá vindo tenha isso mais claro do que o pessoal que não estava acostumado a fazer, ou que é uma ferramenta que ainda não é tão comum, ou o cara não está tão à vontade dentro dela, né? Então, eu também vi o movimento do cara que correu para o digital de forma errada e bateu a cabeça na parede. Exatamente. Tem uma coisa muito importante do que você falou, e eu falo isso para todo cliente, não importa o segmento, mas eu acho que vale muito para restaurante, tá? O restaurante tem que entender se ele vai virar uma empresa de marketing ou se ele vai virar uma empresa de tecnologia. Se ele for virar uma empresa de tecnologia, desenvolve canal de pedido direto, desenvolve mecanismo, trabalha a jornada digital do cliente. Mas ele pode optar por não fazer só isso e virar uma empresa de marketing. E aí ele tem que investir em conteúdo que não é só postar foto da porção, da batata frita, etc. É ele entender como é que ele cria histórias e fabrica momentos, né, naquele cotidiano das pessoas, né? Então, aqui em Santos tem um restaurante que não é um restaurante, é uma mistura de balada com delivery, né? Que é o Junglé. O cara faz isso com um humor incrível, né? Então, adicionar, né, esses elementos, essas emoções universais, né, no marketing, é o que os pequenos têm que fazer, porque eles podem fazer isso. Eles são uma marca de referência, eles podem pegar contextos locais, fazer piadas, fazer uma linha narrativa mais emotiva. Aqui em Santos tem outro restaurante que é o Apartamento Clandestino. Você olha o cardápio dos caras, você dá risada, né? Então, esse tipo de empreendedor entendeu qual é a mecânica da coisa, né? Para, pelo menos, eu acho que ninguém ganhou muito dinheiro na pandemia, né? Tirando a turma do álcool gel, né? Assim. E o varejo, porque a turma ficou em casa comprando no supermercado como se não houvesse amanhã. Exatamente, o varejo, eu acho que algumas indústrias de casa, né? Quem vende deu bem também. Mas os restaurantes, assim, né? Acho que ninguém ganhou muito dinheiro, mas pelo Não menos, acredito. né? E trabalhou um pouco a questão da marca a longo prazo, né? Que é muito importante, porque
um dos maiores perigos não é nem você mandar, né, a linha, né, do faturamento. É assim, é você criar, você sumir na mente do consumidor, né? E acho que quem foi por aí se estrepou e vai demorar aí para conseguir, né, voltar para o faturamento, mesmo que o salão abra. Aqui em Santos já abriram as coisas, né? Aliás, aqui em Santos parece que a pandemia acabou, né? Se alguém viu as fotos da final de semana, gente, descobriram a vacina aqui em Santos, tá? Já vacinaram todo mundo, inclusive. Mundo à praia, gente, você não via, tá? Assim, é isso que aconteceu aqui no último fim de semana. Mas, enfim, aqui já abriram e eu acho que, assim, quem não se aproveitou a pandemia para demonstrar sua vulnerabilidade até, né? Porque eu acho que alguns empreendedores perdem essa oportunidade, né? É. Perdem essa oportunidade de falar, tá difícil. Eles perdem a oportunidade de falar, cara, se vocês gostam do nosso restaurante, peçam hoje, né? Assim, todo mundo quer meio que se manter, não, tá tudo bem, tamo aí. E aí fica chorando em grupo de empreendedor, né? Cara, fala real pro teu consumidor, só ele pode te ajudar. O outro empreendedor vai ser difícil, né? E outra coisa, né? A gente já falou isso em alguns outros talks aqui, né? Sobre. É que a gente está indo num papo aqui muito empreendedor, menos emoção ainda, mas nós já vamos entrar nessa parada também. Mas assim, a gente comum a isso que você está falando, e aí falando sobre as pessoas, parece que é da natureza humana não conseguir pedir ajuda, né? Puta, você pedir ajuda parece que você é frágil, parece que, meu, você tá capenga, e não é isso, né? Às vezes eu tenho deficiências ou estou passando por momentos de dificuldade que eu preciso de ajuda dos outros, sabe? E vai ter momentos onde eu vou poder retribuir isso para as pessoas, mas se eu não te peço ajuda, você não vai saber que eu preciso de ajuda, você não vai me ajudar, Exatamente. né? Exatamente. E não tem coisa mais prazerosa que você ajudar os outros, cara. É muito bom ajudar os outros. Acho que a gente existe para isso, né? Assim, acho que a gente, assim, não tem, assim, o empreendedor que vira para mim e fala assim, eu tenho empresa para ter lucro e ganhar dinheiro, eu falo, putz, coitado, assim, Não vai longe. que dó dessa formiguinha, né? Assim, ele até pode ir longe, mas assim, puta que pariu. Mas sem propósito, né? Assim, para mim empreender, sempre, sempre, isso aqui não é frase pronta, não é papinho, não. Assim, para mim empreender, se você empreende, né? Eu não tô falando impacto social, tá? Eu tô falando, se você empreende sem gerar impacto positivo, cara, na boa, talvez seja melhor você não empreender e trabalhar para alguém que esteja preocupado em fazer isso, assim, É. nesse sentido. Você tem que empreender pensando em como você gera um impacto positivo ou para a tua microcomunidade, que são seus colaboradores, seus clientes, ou para o teu entorno, né, que é a cidade. Cara, eu não acredito em negócios que não comecem assim hoje, sabe? Até porque, ó, eu acredito numa parada de energia muito forte, Luigi. Tudo que você precisa retribuir de volta o que você recebe. Sempre, em tudo na vida. Eu acho que tem que ter esse ciclo de energia indo, energia voltando, energia indo, energia voltando. Senão, uma hora a energia começa a estagnar em um ponto e ela perde, né? Então, acho que, pô, você tem um negócio que você montou que ele é bem sucedido, cara, você tem, acho que, o dever moral de retribuir de volta para a sociedade o que você está recebendo da sociedade. Ponto. Exatamente. E assim, né, o retribuir, você não precisa ser um mega empreendedor que tem bilhões para retribuir, né? Mano, abre tua empresa para receber estudante de faculdade. Isso Né? custa reais, só vai custar tempo para você e acabou. Você já está gerando impacto positivo, entendeu? Então as pessoas Né? fazer sei lá, um projeto gigante de responsabilidade social, não. Assim, fazer o que você pode com o que você tem. Para mim, eu admiro mais o cara que tem R$ 100 na conta e doa 10 do que o cara que tem bilhões e doa milhões. Entendeu? Porque, cara, a proporção você vê que o cara que tem 100, né, que tá doando grande parte do patrimônio dele, ele realmente está preocupado. Às vezes o cara que tem bilhões, ele tá ali, não, ok, vamos cumprir tabela porque é marketing, porque é imagem, etc. E ele faz. Ou às vezes o cara não está doando grana, mas está doando tempo, que é mais valioso ainda, né? Que Tá. grana você dá, você consegue recuperar o tempo, depois que você deu ele não volta mais. Então não tem nada talvez mais precioso que você doar que o teu tempo.
Exatamente. É, o dinheiro você recupera, o tempo nunca, né? E Lud, como é que foi para você esse momento todo de pandemia aí? O que, que você sentiu de transformações internas aí nesse momento? Olha, eu tomei decisões. A gente está tendo que tomar decisões bem importantes, né? Então, assim, para mim, eu brinco que talvez para a gente a pandemia tenha começado um pouco antes. Assim, a gente teve um primeiro quarto do ano horrível. Assim, horrível, não tem problema nenhum em falar isso. Assim, foi horrível, tá? Não batemos as metas. Veio a pandemia, a gente bateu. Assim, mas ok, tá bom, foi uma força daqui, né? Mas a gente bateu algumas metas, até porque alguns clientes que estavam com projetos estagnados tiveram que pensar assim, não, agora eu preciso para o digital, vamos embora, vamos fazer, né? Então, isso acelerou até alguns dias, né, que a gente tinha que estavam estagnados há muito tempo. A gente está no Q3 agora, tá tudo bem, tá tudo on track, não vai ser fácil, mas é bem provável que dê tudo certo. Mas estamos tendo que tomar decisões muito difíceis nesse momento, tá? Assim, março e abril, maio e junho, assim, a gente passou flat no sentido de, do ponto de vista empreendedor, a gente conseguir. Aí veio julho, a gente começa a falar, meu Deus do céu, todo mundo tá saindo na rua, tá parecendo neurótico, a gente não voltou para o escritório, a gente tem um espaço gigante, o que que a gente faz com esse espaço gigante? Como a gente repensa o negócio? Então, assim, desde março, eu e o Maurício, a gente está olhando com muito cuidado, assim, o que que vão ser os próximos anos do nosso negócio, tá? E eu acho que a gente nunca, em 20 anos, tinha parado para fazer isso com tanta preocupação e com tanto mergulho. Porque sempre assim, o mercado que está crescendo, a gente cresceu, né? A gente talvez nunca tenha tido um ano que a gente diminuiu e teve uma queda muito grande. Então a empresa sempre foi assim, sempre foi muito devagarinho, né? Até a Luísa Trajano falou: você tem 20 anos de empreendedorismo, o faturamento é muito pequeno para 20 anos de empreendedorismo. Mas eu também estava externo, eu sempre cresci de maneira orgânica. A gente sempre se autofinanciou, então sempre foi um crescimento muito devagarzinho e sustentável, né? Nunca foi aquela coisa super agressiva e maluca. Mas pela primeira vez a gente está entendendo assim, cara, será que a gente está estável, né? E estabilidade não é bom, estabilidade é ruim, né? Como é que eu faço agora para entender o que são os próximos 10 anos? Porque daqui a 10 anos eu vou ter 50 anos, né? Então, o que que eu quero, né? O que que a Ludmilla de quase 40 quer deixar de legado para a Ludmilla de quase 50, né? Então, essas são as questões difíceis, né, que a gente está tendo que decidir agora para pensar nos próximos 5, 10 anos. Eu vou te perguntar de novo. Peraí, deixa eu só falar um oi pra Bebel. Cara, Bebel é uma atriz que nós vamos ver ela na Broadway em breve. Meu, empreendedora de carreira artística, meu, você vai ver. Siga a Bebel, você vai ver. É, a Bebel tem, meu, é a faca no dente do empreendedor, só que ela bota na carreira artística dela. Bebel tem 15, 16 anos, né, Bebel? Esqueci, 15, acho. É, vou perguntar de novo, que você não entendeu minha pergunta. Então tá bom. Eu perguntei como é que foi as transformações de Ludmilla nesse processo todo? Como é que foi passar isso para você aqui? Eu não perguntei da MKT. Eu coloquei, não falei no CPF, né? É. Coloquei a conta no MKT, né? Não, assim, para mim, eu entendo, né, que o meu papel como empreendedora vai mudar radicalmente. Eu acho que essa foi a maior transformação, assim. Eu comecei a olhar, entender e falar assim, tá, eu estou fazendo do que eu estou fazendo hoje, o que que eu realmente amo, o que que realmente me energiza e o que que eu quero fazer nos próximos anos. Porque a pandemia conta para você que assim, cara, não existe tempo a perder, estamos todos trancados tendo que conviver com nós mesmos, né? Podendo não, amanhã não estarmos por aqui mais. Eu também já tenho esse badge no portfólio, né? Por causa do câncer que eu tive há 10 anos atrás, né? Então, pensar nisso de novo, né? Quase
ai meu Deus, se eu morrer amanhã, né? Então eu acho que para mim foi uma transformação pessoal do ponto de vista de, cara, como eu multiplico as coisas que me energizam e como eu tiro da frente as coisas que eu não gosto tanto de fazer e eu não quero estar ali me dedicando a certos projetos, né? E a certos projetos porque eu quero pegar e me dedicar mais às causas que eu apoio, né? E uma das coisas que veio muito latente para mim, a gente está em 2020, né? A gente tem uma agenda 2030 que tem a ver com os objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU. E eu paro e penso, o que, que eu já fiz até agora, né, que contribuem com objetivos para o mundo, né, com esses objetivos de desenvolvimento sustentável. E eu fiz um exercício até para mostrar para a nossa equipe, né, cara, quais são as nossas causas e quais são os ODS que a gente está contribuindo e como a gente faz para contribuir mais com esses ODS. Então, isso foi uma autoprovocação que a resposta foi bem transformadora. Assim, por exemplo, eu moro numa cidade que tem tudo a ver com qualidade de vida. Será que eu estou dando qualidade de vida para os meus funcionários? Então, essa é uma pergunta que eu não sei responder ainda. E aí, a segunda pergunta, como eu faço para dar mais qualidade de vida para os meus funcionários? Sendo que eu moro numa cidade que propicia isso. Então, essa foi uma inquietude que nasceu radicalmente agora durante a pandemia. Radicalmente mesmo. Mas assim, você conseguiu lidar de boa com esse processo todo, assim? Ou não? Você bateu pino, correu para yoga, deu cambalhota na areia da praia? Não, porque eu não estava saindo, né? Eu fui Ah, na praia bom. vezes só, assim, e teve um domingo que eu falei, se eu não for na praia hoje, eu vou surtar. Assim, teve esse fato, tá? Teve esse fato real. Mas assim, passei março, passei abril, passei maio, passei junho de boaça, tá? De boaça, acompanhando, produzindo conteúdo, fazendo muita coisa voluntária para esses pequenos empreendedores. Então, isso talvez tenha me distraído um pouco. Você tava com a cabeça ocupadaça, né? Cabeça sempre em alta rotação. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Assim, a bad bateu em agosto, tá? A bad bateu em agosto. Porque assim, eu olhei pra frente e falei, cara, tudo que eu tenho lá em março não saiu do papel, né? Que eram, enfim, né? Alguns projetos que eu te contei. Não saiu do papel, a coisa parece que tá travada, né? E eu não sei por que tá travada. Assim, eu não consegui descobrir por que que tava travada. E aí bateu uma bad, assim, eu comecei a somatizar, tem uns torcicolos malucos. Eu não tomo remédio, eu não tomo ansiolítico, eu tomo bastante Coca-Cola, tá? Mas eu não tomo remédio, não tomo assim. Maravilhoso. E a somatizar, e assim, eu não consigo meditar também, apesar de a gente ter feito uma ação lá na empresa com um grande amigo que é o Drimê, que é um monge maravilhoso. Eu não consigo meditar, eu comecei a somatizar, somatizar, somatizar. Eu falei, não, peraí, tá errado. Se eu entrar nessa pira, eu tô frita. Assim, eu tô frita. Aí, não, vai dar tudo certo e vai ser o que tiver que ser. Assim, o rio sempre vai achar seu curso, tá? Esse é um fato. E vai dar certo, Ludi. Isso tem assim uma coisa que eu acho é, aquilo que eu falei em outras talks desse, assim, né? O mundo já passou por problemas parecidos com esse, ou até piores, sei lá, puta, meu, a Segunda Guerra Mundial, que acabou com a Europa inteira, meu, e morreu muito mais gente do que morreu agora, a economia foi pro buraco muito mais do que foi agora. E as pessoas se juntam, elas se unem e a gente consegue. Não interessa o tamanho do buraco, a gente sai dele, sempre sai. Sempre sai, sempre. Se tem um negócio que a gente tem certeza, sempre sai. É ruim porque morreu gente, não tenha dúvida nenhuma. Esse é o único problema que a gente não consegue resolver do que a gente passou. Tirando esse, meu, qualquer outro problema a gente resolve, Eu, né? eu tô nessa vibe, assim, e eu também tento sempre olhar o prisma positivo, tá? Tem prisma positivo na pandemia? Não, não vamos romantizar a pandemia. Mas Tem, tenho certeza. Não, tem, Lude. não. Eu conheci pessoas nessa pandemia que eu demoraria uns 5 anos para conhecer se a gente estivesse no fluxo normal, porque ia ter que ir para São Paulo, marcar um café, É. marcar um almoço. Aqui eu fiz call, eu conheci cada pessoa na pandemia que eu falei, cara, tipo, isso foi muito acelerado, assim, minha rede, a qualidade da minha rede na pandemia aumentou de uma forma que eu tô muito feliz com as pessoas que eu conheci, assim, com essa nova geração de amigos, né? Os amigos pós-pandemia que eu fiz, porque, assim, são pessoas incríveis.
incríveis. E eu também tive uma surpresa maravilhosa que foi ser escolhida, né, pela UI, né, durante a pandemia, né? Então, quando eu falei, caraca, existe esperança, cara, exatamente o que eu preciso agora. Eu vou me conectar com gente enfim, tem problemas similares, piores que os meus, ou mais simples, que eu possa colaborar de uma certa forma. Então, tipo, para mim isso foi um presente, assim, foi um, sabe, um respiro. E eu acho que isso me ajudou a não surtar durante alguns meses, tá? Que foi, não, tem esperança, olha que legal, olha que coisa legal tá acontecendo agora, sabe? Para mim, o meu apoio principal foi o Legacy. O Legacy acho que talvez tenha sido assim, o meu. E ele surgiu, te contei que ele surgiu de um sonho que eu tive logo no começo assim, da pandemia, foi tipo, começo de abril, mais ou menos, né? Sim. Então isso me ajudou, porque eu canalizei a energia inteira nisso, puta, precisamos ajudar essa turma que tá ficando para trás, vambora, 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 vambora. E aí começou a aparecer gente bacana, Inês, Eliette, puta, a galera toda que tá com a gente no time começaram a surgir, e vamos junto. E aí você fala assim, pera, pô, tem um puta propósito no que nós estamos fazendo aqui, meu. E a potência, né, de fazer as coisas juntos, né, e querer fazer, né, assim, a potência de É. fazer, ela acontece muito quando você vê uma situação que você, ela acontece quando você não se conforma, né, assim, então isso é muito legal, assim, isso para mim é quase um estilo de vida, sabe, sem conformar. E você sabe que, ó, a gente está, é aquilo que eu falei, aliás, vou aproveitar para fazer o nosso merchan. A gente está no processo ainda de captação de recursos para o Legacy. A turma inteira está voluntária, os artistas, está todo mundo voluntário nesse processo, mas a gente tem custos, né, que a gente não consegue fugir, que a gente tem que bancar. Infelizmente, fazer coisas sociais no Brasil tem menos atratividade do que uma live sertaneja, com todo respeito às lives sertanejas do mundo. Mas a gente está falando aqui de tentar ajudar uma galera muito grande que tá precisando dessa ajuda, né? Então a gente abriu uma vaquinha virtual que está o link está na nossa bio. Quem puder nos ajudar e também a divulgar o Legacy Festival para os amigos, pedir para a turma seguir a gente aqui no Insta também. Né? A gente, apesar que a nossa transmissão do Legacy Festival nos dias 19 e 20 vão ser pelo YouTube, mas a nossa comunicação e os talks todos estão rolando por aqui agora. Vou precisar da sua ajuda também com dicas do digital para a gente poder impulsionar mais isso daqui. Estou contando com ela já, te dei uma intimada na live agora. Tem como fugir. E acompanhem a gente. O Legacy Festival vai ser o maior live da história do mundo aí. A gente está juntando uma galera muito bacana, com entretenimento para a família inteira, tem programação para criança, workshop de gastronomia, música, teatro, vários talks que vão rolar lá com uma galera bem bacana. Então, sigam a gente, acompanhem a gente aí. Vou falar o que eu te falei da comparação que eu fiz quando a gente se conheceu? Aquela comparação que eu fiz? Aquele paralelo. Qual? Eu falei que era o Live Aid dos bares e restaurantes. Cara, ele vai ser o Live Aid da nossa geração. Eu te digo isso, porque a gente não quer parar só nos bares e restaurantes. A nossa ideia é continuar para frente com isso aqui. Então, eu acho que talvez, sei lá, a gente pegou o Live Aid, a gente era muito novinho, mas eu lembro. Eu não lembro. Né? Depois nos filmes aí, mas eu não. Eu vi é porque no filme do Queen foi puta, que eles meu, e o que eles fizeram no filme, inclusive, foi emocionante. Mas eu era pequeno, mas eu lembro. É que eu sou quase 2 anos mais velho que você. Então já lembro um pouquinho mais. E também, meu, por coincidência, a gente quando se conheceu, a gente ficou num papo de 2 horas, que parecia que, né, duas amigas se encontrando, né, e sem se conhecer. E a gente tem outras coisas parecidas. Eu também sempre gostei de tecnologia desde muito moleque. Fazia site quando começou a internet no Brasil, hospedando no era GeoCities, não era? Que tinha, que era hospedagem gratuita. Fiz muito site, meu, naquela. URL? Eu lembro da minha URL até hoje. Aí já. Meu site é /Broadway /2 É que meu pai e meu tio, eles tiveram loja de informática, cara. Eles comercializavam acesso à internet, celular quando começou. Então, puta, eu cresci no meio, né? Sempre gostei muito, né? Deixa eu ver como é que nós estamos de tempo. Ih, estamos quase em cima. Ó,
eu queria que você, agora já num wrap-up da nossa conversa, você falasse um pouquinho. E eu não quero saber agora do legado da MKT. O legado da MKT você já falou. Eu quero saber qual que é o legado da Lud para o mundo, cara. E não estou te falando, o legado a gente muda, tá? Ao longo da vida, a gente pode mudar. Hoje, é o mesmo que você tinha lá atrás? E qual que é esse legado que você tem para o mundo aí? Hoje, o meu sonho de legado seria multiplicar o empreendedorismo, né, de uma forma, encurtar as pontes entre o sonho das pessoas e elas poderem realizar essas coisas, né? E para mim isso tem um nome que é o empreendedorismo. Então, se eu pudesse multiplicar o empreendedorismo, né, como fonte de sobrevivência para os próximos anos que a gente vai encarar, eu gostaria de deixar isso como legado, pelo menos para os próximos 5 anos, tá? Depois a gente pensa. E outro legado para mim é assim, né? Fazer as mulheres ocuparem mais espaços e não se sentirem é, tão estranhas quando elas estão em posição de liderança, né? Então, eu já passei por cada coisa na minha vida, né? E na posição de mulher branca também, né? Que eu sei que é muito mais difícil para mulher negra e etc. É, eu gostaria realmente que as mulheres tivessem firmeza, né? De falar o que elas queiram falar quando elas estão nessas posições de liderança e elas estão numa posição de decisão, né? Elas não precisam de aprovação, elas têm condição de decidir por conta própria e seguir. Estão me chamando de deputada aqui, socorro. Quem é? Legal, legal, é. E você sabe assim, ó, eu tive algumas líderes mulheres, a Raquel, inclusive, que você conhece, foi uma delas, que eu tinha uma admiração muito grande, tenho, inclusive, uma admiração por ela, tanto é que ela foi uma das primeiras pessoas que a gente convidou também para participar do Legacy com a gente. A Raquel estará conosco no Legacy. É, assim, eu acho realmente que a gente precisa potencializar mais a comunicação do que as mulheres estão fazendo e o legado que as mulheres vêm deixando na história do Brasil desde sempre, sabe? É uma discussão que, inclusive, nós estamos levando para o Legacy Festival, né? A gente quer falar um pouquinho do legado, não só do legado empreendedor das mulheres, mas o legado das mulheres sob diversas óticas, sabe? Porque a gente teve mulheres, meu, dentro de setores totalmente diferentes que deixaram um legado fantástico para a gente, assim, vem deixando, né? Certeza, com certeza. Assim, é fundamental essa discussão, né? Para abrir espaço. Acho que a gente está numa fase ainda de abrir espaços. Lourdes, sua mensagem final para a galera. Pessoal, vamos aproveitar agora para a gente reinventar o que a gente precisa reinventar. Eu acho que é isso. Está na hora da gente se reinventar como ser humano e a gente reinventar o que precisa ser reinventado ao nosso redor. Eu acho que é isso. É o que eu estou tentando fazer, pelo menos. Legal. Vocês estão fazendo também no Legacy. Lourdes, valeu, brigadão. Adorei o papo contigo. Muito bom. Vamos fazer outros desses, porque, meu, é um papo sempre bacana. Gostei de trocar figurinha contigo algumas vezes aí que a gente conversou. Estou à sua disposição. Só mais. Legal. Brigadão e ó, depois a gente conversa porque nós queremos você lá no Legacy Festival também, tá? Estarei Mais lá. uma intimada.